guiados pela nossa emoção, pelo nosso emocional. Nós não podemos ser guiados pela emoção momentânea, seja por algo que nós perdemos ou por algo que nós ganhamos. E ontem nós estávamos conversando no núcleo sobre autoridade, sobre ser rei e sacerdote, e foi feita a pergunta: o que nós precisamos fazer para colocar em prática realmente a autoridade que Deus nos deu? E algumas pessoas foram comentando e tal, e uma delas falou fé, que é necessário ter fé. E de fato é necessário nós termos fé. A fé, ela vai conduzir a nossa vida cristã, nossa vida, nosso relacionamento espiritual, nosso relacionamento com Deus. A fé, ela vai nos direcionar. E aí, quando eu fui falar algo, eu mencionei a respeito de perdas e ganhos. Porque, como eu disse, o nosso emocional, em muitos momentos, ele é conduzido por aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Se nós ganhamos algo, se nós somos vistos, nós ficamos felizes. Mas se nós perdemos alguma coisa, se algo é retirado de nós, nós ficamos tristes. Então, eu mencionei, a fé realmente ela vai conduzir a nossa vida com Cristo. Mas e se nós não alcançarmos aquilo que nós estamos esperando, como que fica a nossa fé? Aí eu mencionei a história do meu filho Benjamin, a igreja aqui já sabe, a maioria já sabe. Se Deus não tivesse curado o meu filho, como estaria a minha fé? O que aconteceria com a minha vida, da minha família, se nossa fé, que estava sendo provada, testada ali naquele momento, se Deus não tivesse curado o meu filho? Aí o Rafael, que é o anfitrião lá, estava falando do milagre da filha dele, da Ayla, deve estar nos acompanhando lá pela live, eles sempre estão acompanhando. Mas e se Deus não tivesse operado um milagre e trazido a Ayla para a vida deles? Como estaria a fé deles nesse momento? Porque você demonstrar que você tem fé quando você é abençoado por Deus é fácil. Mas e se manter com um nível de fé do tipo de Deus quando você não alcança aquilo que você pediu? E aí eu queria falar nessa noite um pouco sobre isso, sobre como nós mantemos a nossa fé em tempos difíceis. Nós estamos numa quinta do milagre, e nós vamos falar de milagre. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja precisando de um milagre. Talvez você tenha vindo nas campanhas aqui, passando no corredor que nós fazemos ao final do culto, esperando um milagre de Deus, esperando uma resposta de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem vindo, quantas quintas-feiras você tem passado aqui no corredor. Talvez o seu milagre ainda não aconteceu, mas como está a sua fé em relação a isso? Em relação a ser realmente ouvido por Deus e alcançar o milagre. Se o seu milagre não acontecer, a sua fé vai continuar firme? A sua vida com Deus vai continuar firme? Ou você vai parar e vai desistir no meio do caminho, como muitos fazem? Então, eu quero ler 2 textos que, a princípio, talvez você não vá compreender muito o que um tem a ver com o outro, mas no decorrer e até o final você vai conseguir entender. Mas eu quero ler primeiro aí com você Gênesis capítulo 15, versículo 18. E depois nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 47. Gênesis 15, 18. Vai dizer assim na minha versão, eu vou ler para ganhar tempo, você pode acompanhar aqui no telão. Eu vou ler aqui do telão, porque aqui no telão tem uma palavra que ela vai ser a chave para a nossa mensagem hoje. E a minha versão aqui, a palavra é um pouquinho diferente, eu iria trocar, mas eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito
até o grande rio Eufrates. Somente o 18. Eu vou repetir só a parte A desse texto. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão. Deus fez uma aliança com Abrão. Agora nós vamos ler lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 47, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 47. Eu sou apaixonado nesse texto aqui, e esse texto é que falou comigo muito essa semana. Esse texto, Jesus, ele falou demais comigo, e uma fala de Jesus, nesses textos que nós vamos ler, ele tem martelado dentro do meu coração toda essa semana. Diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. 50. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Somente até aqui. Eu vou voltar primeiro lá no livro de Gênesis, porque existem algumas coisas lá nesse texto que nós lemos, de Gênesis 15, 18, que marcaram a minha história. Irmãos, quando nós vamos falar esse texto de Gênesis, você pode ler aí do capítulo 12 até aqui o capítulo 15, o capítulo 16, 17. A partir do capítulo 12 vai vir contando a história de Abrão. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente poder caminhar junto. Mas quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 15, 18, dizendo que ele estava fazendo uma aliança com Abrão, esse texto ele diz muita coisa para nós. Porque quando você vai ver aqui, Deus ainda está aqui chamando Abrão de Abrão. Você sabe que Deus depois mudou o nome de Abrão para Abraão, né? Mas tem um contexto e você vai entender melhor sobre isso. Mas nesse texto nós podemos entender que Deus ele fez uma aliança com Abrão, e há um princípio muito importante para nós entendermos sobre como nós vamos manter a nossa fé em tempos difíceis. Como nós podemos manter a nossa fé em tempos difíceis? Mas antes disso, nós precisamos falar sobre o que acontece nesse tempo, nesse meio tempo. E aí eu vou passar para a igreja o que Deus mencionou para mim aqui através desses textos. Existe nesse texto aqui algumas coisas que estão por trás de um contexto que nós precisamos entender. E quando eu li sobre isso e eu fui pesquisando e Deus foi falando comigo, eu fui me colocando no lugar, no meio dessa situação, porque nós sabemos que Deus, quando ele fez a aliança com Abrão, ali Deus ele já estava apontando para algo com ele, mas era necessário uma atitude de Abrão. Se você for ler o capítulo 12 de Gênesis, você vai ver Deus falando com Abrão e dizendo: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Sair do meio da parentela, irmão, significa deixar para trás costumes que você aprendeu com a sua família. Significa deixar para trás
selos, apelidos, nomes que você recebeu ao longo da sua caminhada na sua família. E por que Deus falou isso tão forte comigo? Porque a família de Abraão não era uma família que temia ao Senhor. E ali Deus ele já estava apontando algo. Deus chama Abraão, troca o nome dele de Abraão. Deus estava falando que ele seria pai de multidões. Significado de Abraão, pai de multidões. Já o significado de Abrão, pai. Então, quando Deus ele chama Abrão, ele fala: olha, sai do meio da sua parentela, porque se você continuar aí, você vai ser apenas pai. Eu quero te fazer pai de multidões. Enquanto você estiver no meio da sua família, no meio da sua parentela, você vai continuar com os mesmos costumes do seu pai. Você vai continuar com os mesmos costumes da sua família. E isso é tão real, irmãos, porque quando Deus chama Abrão, um fato que aconteceu antes desse momento é que um dos seus irmãos havia morrido. Então o seu pai, o pai de Abraão, chamado Terá, pega toda a sua família, sai lá da cidade de Ur dos Caldeus, onde eles viviam, e vai para uma terra que eles ouviram falar que era uma terra prometida. Só que chegando no meio do caminho de Ur dos Caldeus para a terra prometida, Terá e toda a sua parentela encontram uma cidade, Mônica, que tinha o mesmo nome do seu filho que havia morrido. Então o pai de Abraão, ele estabelece moradia ali naquele lugar, ele estabelece moradia fixa ali naquele local, e ele fica parado ali no meio do caminho naquela cidade. Se Deus não chamasse Abrão, provavelmente ele iria morrer naquela cidade ali também, acreditando que ali era o local que eles deveriam ficar. E por que Deus me fez lembrar muito a minha história? Porque você conhece a minha história, eu já contei aqui a minha história que eu tinha com meu pai, que eu tive com meu pai na infância. E eu cresci dizendo que eu nunca queria ser como meu pai. E o meu pai terreno, ele, nas nossas brigas, não só comigo, com meu irmão também, nos nossos confrontos ali, o meu pai, ele sempre dizia: se você não me ouvir, se você não fizer o que eu estou falando para você fazer, você vai chegar no máximo aonde eu cheguei. Talvez na ignorância dele ali, do momento, ele estava querendo era apenas me proteger, para eu não ser apenas o que ele foi. Mas ali naquele momento, a gente, na nossa juventude, a gente não entende essas questões. Mas ali nós tivemos muitos confrontos, e meu pai sempre fazia comparações com outras pessoas, tanto comigo quanto o meu irmão. E ali eu cresci, na minha juventude aqui na Vila Pauline, querendo não ser como o meu pai, querendo não exercer a mesma profissão que o meu pai, querendo não fazer as mesmas coisas que o meu pai. Então, quando nós chegamos num determinado momento, nós entendemos que a gente faz casa logo e vai embora, para não ficar mais ali naquele local. Aqui Deus está chamando Abraão: olha, sai do meio da sua parentela, sai dessa terra dos seus pais e vai para um lugar que eu vou te mostrar qual é. A obediência de Abraão, mesmo sem conhecer muito a Deus, foi fundamental para nós chegarmos nesse ponto que nós lemos aqui de Gênesis 15, 18. Quando Deus ele fala que fez uma aliança, que tem uma aliança com Abraão, que vai fazer dele pai de multidões e não apenas pai. E aqui, quando nós entendemos isso, e eu preciso comentar, eu não vou me aprofundar porque é um assunto muito vasto, e aí é a área do evangelista Walker, do pastor Júlio, sobre quebra de maldição. Aqui eu não estou querendo dizer sobre uma quebra de maldição em si, mas de você entender o momento, você avaliar
separação como Abraão fez e sair do meio da sua casa. Porque se você continua ali, você vai ter os mesmos costumes, por você ver tanto aquilo, e não por maldição hereditária. Abraão estava ali o tempo inteiro vendo os costumes do seu pai, as atitudes, as manias da sua família, e querendo ou não, você acaba pegando isso para você. Mas quando nós alcançamos uma maturidade espiritual, irmãos, nós vamos entender que determinadas coisas da nossa família não cabem mais para nós, não cabe mais para a nossa vida, e aí encerra-se um ciclo. Eu não estou falando também de negligenciar a nossa família, mas de você entender que existem alguns costumes da sua família, dos seus pais, que não cabe mais a você. E aí aqui eu quero contar uma história, para nós entendermos melhor o que eu estou querendo dizer. Existiam dois homens gêmeos, eles tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, cresceram com os mesmos costumes, cresceram com a mesma educação, o mesmo tudo, só que o seu pai era alcoólatra, bebia demais. Determinado momento, aquelas crianças cresceram, se tornaram homens. Um desses gêmeos, recebeu a Jesus, o outro não. Aquele que não recebeu a Jesus, perguntaram a ele: por que você bebe? Porque ele chegou um momento que ele se tornou alcoólatra também. E aí fizeram a pergunta: por que você é alcoólatra? E ele vira para a pessoa e responde: olha para o meu pai. E aí foram perguntar para aquele que tinha entregado a sua vida a Jesus, e fizeram a mesma pergunta, porque aquele que entregou a vida a Jesus, ele não bebia nada alcoólico, e fizeram a mesma pergunta para ele: por que você não bebe? E ele respondeu da mesma forma que o seu irmão: olha para o meu pai. Duas educações, os mesmos convívios, um seguiu por um caminho diferente do outro, tiveram as mesmas condições em tudo, mas a escolha de um foi diferente da outra, mas tudo estava apontando para o pai. Um escolheu não beber por conta de tudo que ele viu com o pai, o outro escolheu ser igual ao pai, por conta de tudo que ele havia visto também na sua infância. E aqui eu quero que você entenda sobre isso, da importância de você sair, quando Deus chama para você sair do meio da sua parentela, da terra dos seus pais, não é você negligenciar, mas Ele está te chamando para você alcançar uma maturidade espiritual, para entender que chegou o momento de você cortar alguns ciclos, de você cortar alguns costumes que você havia com a sua família, porque isso é fundamental para nós termos uma fé inabalável em tempos difíceis. E o segredo para isso é uma aliança forte. Você ter uma aliança forte com Deus vai te fazer se manter firme na fé do tipo de Deus em tempos difíceis. Quando nós entendemos que temos uma aliança real com Deus, e isso é tão profundo, irmãos, e o tempo não dá para a gente falar muito, porque quando nós vamos falar de aliança, não tem como falar de um relacionamento conjugal, marido e mulher. Não tem como nós falarmos e tirar isso de lado, porque foi o que Deus usou para mostrar a aliança dele com a igreja. O que acontece? Quando você casa, você tem uma aliança com a sua esposa, com o seu marido. Você cria uma aliança com essa pessoa. E, consequentemente, vem o amor, para poder te ajudar ali a você caminhar com essa pessoa. Não o poder de uma aliança é que sustenta o amor. A aliança que você tem com a sua esposa, com o seu marido,
é que vai sustentar e vai aumentar o amor um pelo outro, não é o contrário. Porque você pode ter amor com seu marido, com a sua esposa, mas se você não tiver uma aliança firme, na primeira oportunidade você cai. Na primeira oportunidade você deixa a aliança de lado. Agora, quando você tem uma aliança firme, quando você tem uma aliança convicta, não importa o que venha, você está ali, você se mantém porque você tem uma aliança com a outra pessoa. E assim deve ser a nossa vida com Deus. Deus, ele falou com Abraão: olha, Abraão, eu tenho uma aliança contigo. Nesse momento eu estou fazendo uma aliança contigo. Eu tirei você do meio da sua parentela, eu estou trocando o seu nome. Eu estou tirando você de ser apenas pai, para te levar para ser pai de multidões. O segredo de Deus, nesse momento, no processo, é que Ele está querendo de nós uma obediência independente se nós alcançarmos o milagre ou não. O que Deus quer de nós, o que Deus está exigindo, está buscando de nós ali, está aqui falando com Abraão, é que ele seja obediente. Abraão foi obediente a Deus quando saiu do meio da sua parentela. Mas aí chega um determinado momento que Deus opera um milagre na vida de Abraão, traz um filho, Isaque, mas aí Deus vai lá e pede Isaque como uma oferta. Deus ali estava testando Abraão para ver até onde vai a fé dele. Apesar de, como eu falei, se Deus não operasse o milagre na vida de Abraão, se Deus não fizesse Sara ser mãe, será que ele iria continuar acreditando e com fé? Se Deus não operar um milagre na sua vida, será que você vai continuar com a sua fé inabalável, acreditando, vindo nos cultos, participando, operando, trabalhando para o reino, pregando a palavra? Será? Deus, ele requer de nós obediência e uma aliança firme, fundamentada. E quando nós vamos falar de fundamento aqui, eu estava vendo algo essa semana, as represas de água que existem, se você perceber, as represas elas não ficam totalmente fechadas. As represas têm algumas saídas para a pressão não ser tão grande a ponto de explodir ali aquela barreira que está sendo feita e ser derramado a água. Se você for ver a fundação de uma barreira, de uma barreira dessa, ela é muito sólida, ela é muito profunda. Ou seja, para nós termos uma aliança com Deus, nós temos que ter uma base sólida com Ele, na sua palavra. E nós temos que deixar a água do Espírito que flui dentro de nós sair para alcançar outras vidas. Porque se nós não deixarmos essa pressão que está dentro sair, nós podemos adoecer. Nós podemos adoecer. E a função dessas saídas de água nessas barreiras é justamente não causar uma ruptura. E aí que vem a nossa fé alicerçada na palavra do Senhor. Uma aliança firme. Quando chega momentos de pressão, um momento de dúvida, de medo, um momento em que uma notícia ruim chega na nossa casa, um momento em que o diagnóstico chega contrário daquilo que nós estamos esperando, o momento em que nós perdemos algo, é aí que nós temos que ter essas saídas, para nós não abandonarmos a fé, abandonarmos a palavra, abandonarmos Deus nesses momentos difíceis. E aí aqui eu quero ir lá para o livro de João que nós lemos,
Essa passagem, esses textos que nós lemos aqui de João 1, a partir do versículo 47, isso daqui é muito importante, irmãos, porque quando nós vamos ler esse texto, a gente não tem na Bíblia nenhum texto falando ou mostrando o exato momento em que Natanael está debaixo da figueira, orando ali. E aí eu fui pesquisar o porquê que Natanael estava debaixo da figueira. E isso se deu porque existe um costume judeu, de quando a pessoa está muito aflita, está querendo conversar, falar com Deus, ela procura uma figueira e fica debaixo dessa figueira falando com Deus. É um costume judeu que existe. É um costume judeu que existe. A palavra diz, Jesus disse que para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus no secreto, que o Deus que nos vê em secreto, Ele nos responde. E aí você vê que ele não entrou no quarto para falar com Deus. Por que ele preferiu ir para debaixo da figueira? E aí, quando nós vamos pesquisar a respeito disso, a palavra não diz, nós vamos ver que há um simbolismo para isso, que significa paz e segurança para o judeu. Ir para debaixo de uma figueira significa ter paz com Deus e segurança. Quando nós vamos quando a Bíblia fala para nós entrarmos no nosso quarto, nós podemos levar literatura da palavra, do que está escrito, e entrar de fato no nosso quarto. Mas e se nós estivermos em algum outro local? Se nós não estivermos em casa, qual é o seu quarto que você para falar com Deus? Qual é a figueira que você para falar com Deus? No seu momento de aflição, no seu momento de angústia, qual é o quarto, qual é a figueira que você está indo para você poder colocar para fora e falar com Deus? Nosso pastor sempre ensina que quando nós precisamos estar todo o tempo em oração com o Senhor. Mas aí algumas pessoas questionam, mas eu estou no trabalho. Irmão, você pode estar no trabalho, mas você está falando com Deus. Eu lembro de um jovem que trabalhou comigo há muitos anos atrás, o nome dele é João também. E uma vez a gente estava conversando, e aí ele falou assim: Tiago, me dá licença rapidinho que eu vou no banheiro. Eu falei: tá bom, vá lá. E eu achei que era porque ele queria ou fazer o número 1 ou o número 2. E aí ele foi para o banheiro, ficou acho que uns 40 minutos. Quando ele saiu, eu falei: cara, você está bem? Está passando mal? Aí ele: não. Por quê? Eu falei: não, que você demorou, cara, está tudo bem mesmo? Aí ele foi e me chamou no canto com vergonha, que ele era muito tímido. Ele falou assim: não, eu faço isso todo dia, eu tiro esse momento para poder falar com Deus. E aquilo dali veio assim, eu até me assustei. Eu falei: caramba, ele tem mais fé do que eu. Ontem a gente falou sobre isso, né? Lá no núcleo, algumas pessoas questionando, né? Por que umas têm mais fé do que a outra? Irmãos, Deus deu a mesma medida de fé para todo mundo. E ele falou: usa esse tempo para poder falar com Deus. Irmãos, qual é o seu quarto? Qual é a sua figueira que você está tirando para poder botar as suas angústias para fora? Para você falar com Deus, você não precisa estar necessariamente dentro de um templo religioso, de 4 paredes. Você não precisa estar dentro do seu quarto para você poder falar com Deus. O mundo hoje está tão agitado, irmãos, tão agitado, tão corrido, que nós não estamos tirando tempo para poder falar com Deus, para poder contar para Ele as nossas angústias, as nossas dores, o que está nos causando medo, dúvidas, incertezas. Nós precisamos tirar um tempo para falar com Deus.
Nós precisamos tirar um tempo para poder falar com Deus tudo que está nos afligindo, tudo que está nos colocando medos e dúvidas. O mundo pode estar em crise, irmãos, mas a sua aliança está firmada com o Senhor. Ele não abandonou a aliança dele contigo, ele não se esqueceu da aliança dele com a igreja. Mas e a nossa aliança com o Pai? E a sua aliança com Deus? Como é que está, irmãos? Não construa sua vida sobre experiências emocionais passageiras. Construa sua vida com Cristo, com base na palavra do Senhor, com base nessa palavra que é a rocha. Porque quando vier a tempestade, irmãos, não é se vai vir, é quando vai vir. Quando ela vier, irmãos, você vai estar firmado na rocha da palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é muito intencional, irmãos. Não é à toa que Jesus falou que nós precisamos construir a nossa casa, edificar a nossa casa sobre uma rocha. Porque se nós edificarmos a nossa casa numa areia, a água vai vir, vai arrastar e vai levar tudo. A tempestade vai vir e vai levar tudo. Agora a nossa aliança está firme. O nosso alicerce está firmado na rocha. Pode vir a tempestade que for, pode vir o tempo que for, a guerra que for, porque a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela está firme na palavra. E eu não abandono a minha aliança com Deus. Esse é o segredo para você manter a sua fé em tempos difíceis. Ter uma aliança forte, firme com o Senhor. Eu queria falar algumas outras coisas sobre algumas consequências de você se afastar da sua aliança com Deus. Eu vou falar rapidamente de duas apenas. Uma delas é desobediência. A desobediência te faz se afastar da sua aliança com Deus. Abraão, Deus fez uma aliança com ele porque ele foi obediente. E às vezes Deus está nos chamando para algo. Deus está falando conosco acerca do nosso chamado e nós estamos desobedecendo, nós estamos querendo dar um jeitinho, estamos fazendo como Jonas, querendo ir para um outro lugar e não ir para aquele lugar que Deus já nos chamou para ir, que Deus chamou ele para ir e para pregar a palavra. Queremos dar um jeitinho, nós estamos sendo desobedientes. Mas um deles, o segundo aqui, eu vou falar apenas desse, é a idolatria, porque isso daqui, irmãos, a idolatria é algo que pega muita gente, ainda mais nos dias de hoje. Mas aí você fala, mas pastor, eu não tenho nenhuma imagem lá em casa, não tenho cultuo nada lá em casa, não tenho nenhuma imagem de Maria, não tenho nenhuma imagem de São Jorge, não tenho nada, irmãos. Idolatria hoje está ligada a tantas outras coisas. Celular, rede social, blogueiros. Quantas pessoas aqui não seguem aí alguns blogueiros, alguns digitais influencers? E aí aquele blogueiro vai lá e coloca lá uma maquiagem, um creme para o cabelo, e está a mulherada toda indo atrás para comprar aquele creme, aquele shampoo, aquele negócio. Aí está os homens aí idolatrando o futebol, idolatrando o time. Não perde um jogo do Flamengo, não perde um jogo do Vasco, do Botafogo, do Palmeiras, do Corinthians, não perde, porque idolatra aquilo dali. Aí abra comigo aí rapidamente Isaías 44. Isaías 44, versículo 9.
Isaías 44, versículo 9. A hora já está indo embora. Diz assim: aqueles que fazem uma imagem esculpida são todos eles sem valor, e suas coisas deleitáveis não os beneficiarão, e eles são suas próprias testemunhas. Eles não veem nem conhecem, para que eles possam ser envergonhados. Quem tem formado um Deus ou fundido uma imagem esculpida que seja proveitosa para alguma utilidade, eis que todos os seus seguidores serão envergonhados. E os artesãos, eles são filhos de homens. Deixe-os estarem reunidos, deixe-os levantar, contudo eles temerão e serão envergonhados juntamente. Isaías está falando aqui de idolatria. A idolatria, ela te afasta da sua aliança com Deus. O que você tem adorado mais além do que a Deus? O que você tem feito, irmãos, para se afastar da sua aliança com Deus? Quando nós vamos falar de aliança, quando nós vamos falar aqui de aliança de Deus conosco, nós estamos falando sobre o poder de Deus que vai operar através de nós. Nós temos uma aliança com Deus. Jesus, ele falou que eis que vos dou autoridade e poder. Deus tem uma aliança conosco para que nós possamos, como ele falou com Natanael, que nós iríamos ver, ele iria ver coisas muito maiores do que aquilo. Porque eu quis ler esse texto de João capítulo 1? Porque, irmãos, a nossa aqui está sendo baseada na certeza se Deus está vendo ele ou não. E isso vem muito dos costumes que a pessoa teve com a sua família, como nós falamos no início. Muitos buscam a aprovação do seu pai terreno, muitos buscam a aprovação da sua mãe, dos seus filhos. Os filhos buscam a aprovação dos seus pais, os pais estão buscando a aprovação dos seus filhos. Os homens, mulheres buscam a aprovação, buscam ser vistos no trabalho, buscam aprovação a todo tempo no trabalho. E aí, quando isso não acontece, eles acreditam que Deus também não está vendo eles, que eles não têm a aprovação de Deus. Isso é por conta do costume familiar que aquela pessoa teve. E é por isso que eu quis ler os dois textos, para que você entenda que Jesus, ele está te vendo. Ministério de Louvor pode subir aqui. Jesus está te vendo, meu irmão. Quando Filipe chama Natanael, Natanael fala: como que pode vir algo bom lá esqueci o nome, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe fala com Natanael: vem e vê. E quando Natanael está chegando e Jesus está ali vendo ele se aproximar, Jesus vai até ele e fala: eis aí um israelita, é assim que fala? Israelita, a língua enrola, que não tem dolo. E aí Natanael responde: de onde tu me conheces? De onde você me conhece? E Jesus responde para ele: ei, antes que Filipe te chamasse, eu te vi lá debaixo da figueira, e eu não escondi o meu rosto, a minha face de ti. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que têm orado tanto a Deus e não está vendo resposta. Talvez não está vendo uma resposta claramente, talvez não está ouvindo Deus falar, talvez está achando que Deus não está se importando.
Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, Ele está te vendo sim, Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer que você coloque para fora tudo que está te angustiando. Ele quer que você ponha para fora tudo que está te causando dor, tudo que está te causando dúvidas. Ele quer que você saia do meio da sua parentela. Estar debaixo de uma figueira ou estar dentro de um quarto significa que você não tem ninguém à sua volta para poder tirar a sua atenção da voz de Deus. Quando você vai para debaixo de uma figueira, ou quando você entra no seu quarto e tranca a porta, ou como esse jovem, esse amigo meu, que entrou dentro do banheiro no trabalho para poder falar com Deus, é para que ninguém pudesse incomodar ou falar com ele, para que a atenção dele não saísse da voz do Senhor. Lembra de Elias na caverna? Terremoto, fogo, ventania, que a voz do Senhor ele não conseguia ouvir, estava com medo, com dúvida. Mas aí ele ouve uma voz: Elias, sai de dentro da caverna. Por que você está aí? Elias vai para a entrada da caverna e ali uma brisa mansa e suave. E aí ele ouviu a voz de Deus. As nossas angústias, as nossas aflições dentro do nosso coração, da nossa alma, tem feito com que muitos cristãos não ouçam mais a voz de Deus, não percebam mais a voz de Deus. Deus falando: ei, eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. Se coloque de pé em nome de Jesus.